A crucificação de Satanás. Agora aí Judas, assim como Caim matou Abel no altar, Judas matou Jesus no altar. Antes de você sair dizendo que o irmão Brana está mentindo porque Jesus não foi morto no altar, saiba que ele está usando um sentido espiritual. Jesus morreu no altar porque ele era o Cordeiro de Deus. E no tempo em que Abel apareceu, Caim apareceu. No momento em que Jesus apareceu, Judas apareceu. Quando Jesus morreu, Judas morreu. E no tempo em que o Espírito de Cristo, veja isto agora, no momento em que o Espírito de Cristo retornou, o Espírito do Anticristo retornou. O Espírito de Judas retornou. Judas era o homem de Satanás. Cristo era o homem de Deus. Não foi à toa que Deus deu a inspiração para Gordon Lindsay escrever William Brana, um homem enviado de Deus. Qualquer que se oponha à sua mensagem é um homem enviado de Satanás. Cristo era Deus encarnado. Judas era o diabo encarnado. Muitas pessoas olham no Calvário e veem apenas 3 cruzes, mas havia 4 cruzes. Você diz, eu só vejo 3. Bem, uma cruz é uma árvore. Maldito aquele que for pendurado no madeiro, na árvore. Jesus estava pendurado num madeiro, numa árvore. E Judas se enforcou em um sicamoro amaldiçoado do mesmo jeito, como Cristo foi pendurado na cruz. Agora observe, Cristo no meio. À sua esquerda estava um ladrão. À sua direita estava outro ladrão. Um ladrão era o crente, o outro ladrão era o incrédulo. O ladrão incrédulo não cria de jeito nenhum. O ladrão crente cria de todo o coração, e o motivo de Jesus estar pendurado ali na cruz do seu lado não fazia ele tropeçar, por mais que o outro dissesse: tu tá crendo que este homem é o Filho de Deus, mas tu não tá vendo ele morrendo igual nós? Se ele fosse o Filho de Deus, não estaria aí pendurado na cruz, morrendo como eu e tu. Jesus pendurado ali podia ser o motivo de se encontrar falhas. Por exemplo, ele podia pensar: mas se ele fosse o Filho de Deus, não teria sido condenado à morte de cruz, porque só é condenado à morte de cruz quem é maldito. Se ele fosse o Filho de Deus, esses soldados romanos não teriam conseguido prendê-lo. Esses cravos não teriam entrado na mão dele. Ele não estaria sangrando e agonizando de dor. O ladrão crente não pensou nessas coisas. Ele simplesmente disse: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. O ladrão tinha matado, tinha roubado, tinha assaltado, mas era um trigo que não tinha ainda ouvido a palavra de Deus. Ele não viu nenhum tropeço, nada atrapalhava ele. Ele não estava procurando defeito em Jesus, porque se ele fosse procurar, Satanás ia lhe mostrar o necessário. Mas ele estava olhando na essência. Ele viu além daquela agonia da cruz. Ele conseguiu enxergar o reino de Jesus Cristo. Ele era o tipo do crente que não estava na igreja procurando falhas no pastor, nos diáconos, nos irmãos. Ele estava vendo além disso. Ele estava enxergando uma revelação que estava acima de qualquer falha. Se eu quisesse encontrar uma falha no irmão Brana, já teria encontrado neste parágrafo que acabei de ler. Pois ele disse: Abel foi morto no altar, e Jesus também foi morto no altar. E é lógico que Jesus literalmente não foi morto no altar como Abel. Mas graças a Deus que Deus me deu o entendimento de saber que verdadeiramente ele foi morto no altar, em um sentido espiritual,
porque ele era o Cordeiro de Deus que é posto no altar. Já o ladrão incrédulo não cria de jeito nenhum. Dizia: se tu é o Filho de Deus, então salva-te a ti e nós também. O incrédulo exige sinais e acusa se não fizer. E se não fizer, ele diz: é falso, é mentiroso. Mas lá no outro madeiro, distante dali, naquela árvore, estava pendurado o crente manufaturado, o Judas. Este andou com Jesus, foi um discípulo de Jesus, recebeu poder para ir curar os enfermos, expulsar os demônios. Tinha oportunidade nos cultos, abria o culto, cantava os 3 primeiros hinos. E às vezes tinha a oportunidade de trazer a pregação oficial dos cultos. Era o tesoureiro da igreja, carregava a bolsa onde era colocado os dízimos e as ofertas. E caminhou muitos anos na mensagem. 3 anos foi o tempo de Judas, mas há outros que caminham 30 anos, 40 anos. Mas Jesus precisava ser completamente sem defeito diante de Judas. Pois enquanto o ladrão crente não via falhas nenhuma em Jesus e conseguiu enxergar além das falhas, Judas só caminhou com Jesus enquanto ele não viu nenhuma falha. Você já parou para pensar nisto? Você acha que Judas traiu Jesus do nada só por maldade? Se você conversasse com ele, se você perguntasse: Judas, me diz uma coisa, por que você traiu Jesus? Ele ia te explicar o porquê. Ele ia contar a versão dele, e se você não tiver revelação, talvez até ia convencer você, e você ia dizer: tá certo. Sendo assim, você fez bem em traí-lo. Porque Judas só traiu Jesus porque, com o passar do tempo, ele descobriu que Jesus não era aquele que ele esperava. Ele pensava que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, mas depois ele percebeu que Jesus era um homem normal, como qualquer outro. Talvez um dia ele chegou na casa de Jesus para sair, para evangelizar, e Jesus disse: Judas, não vai dar para mim hoje. Eu estou com dor de cabeça e muita febre. Então ele voltou para casa e na sua mente começou a martelar, a pensar: mas que coisa, o meu mestre com dor de cabeça e febre? Outra vez o mestre disse: olha, vão evangelizar, porque vocês não terminarão de percorrer todas as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. E Judas e os demais foram e andaram por todos aqueles vilarejos. Naquele tempo Israel era bem pequeno, e evangelizaram todas as cidades. E Jesus nada adivinha em seu poder e em seu reino. E Pedro e os demais, muito animados, dizendo: estamos na coisa certa, estamos na verdade, mas Judas estava desconfiado. Ele estava encontrando falhas em Jesus, o homem que tanto ele confiou, o homem que tanto ele achou que fosse a única verdade. E então um dia, quando dera a oportunidade para ele pregar num culto, ele começou a falar. E Jesus, assentado ali, Judas pregando, e começou a jogar umas certas indiretas, dizendo: olha, o Messias verdadeiro, quando vir, ele não pode falhar, ele tem que ser uma pessoa santa. Ele não pode aceitar que uma mulher quebre um vaso de alabastro tão caro e desperdice tanto dinheiro quando devia ser dado aos pobres. O Messias que eu estou esperando, que eu tenho lido na Bíblia, é um homem de Deus que não tem falhas, que não tem erros. O principado está sobre seus ombros. Eu tenho lido o livro de Isaías, tenho feito disso a minha vida. Ele será conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Não alguém que prega um sermão confuso, dizendo às pessoas para comer sua carne,
beber seu sangue, 70 irmãos vão embora da igreja e não voltam mais, e ele nem sequer vai visitá-los, chamá-los de volta. É um pastor mercenário. Jesus apenas olhava para os discípulos, Pedro, João, Tiago, olhavam um para o outro e diziam: há algo errado com o irmão. Ele está encontrando tanto defeito na mensagem, cada parágrafo é um erro, tudo é erro, tudo é erro. E naquela noite da Santa Ceia, Jesus disse: Judas, irmão, o que tu tens de fazer, faça logo. Tu és joio, tua natureza é essa. Produz o teu fruto, faz o que tu tens de fazer. Ele se levantou e saiu, e pelo caminho ele deve ter ido dizendo: eu vou mesmo, porque agora eu tenho certeza, eu não tenho medo de dizer que aquele homem é um falso profeta, porque eu tenho certeza, ele está fora da palavra de Deus. Ora, como é que ele diz que é profeta, se a Bíblia diz que todos os profetas e a lei duraram até João? Eu vou desmascará-lo, eu vou vendê-lo por 30 moedas de prata, eu vou colocar ele na cruz, eu vou mostrar para o mundo que ele é um falso profeta, um mentiroso compulsivo. Os romanos não crucificam ninguém, a menos que seja amaldiçoado. Os romanos têm um governo justo, o César é um homem justo, e ele não coloca ninguém na cruz, a menos que não seja um falso, um mentiroso, um ladrão, um assassino. E quando eu colocar Jesus na cruz, ele vai ser desmascarado. Esses crentes que pensam que ele é o mensageiro para esta era vão ficar completamente decepcionados. É isso aí, amigo. Você pensa que Judas traiu Jesus só porque ele era mau? Não, ele tinha suas razões. Se você conversasse com ele e não tivesse cuidado, ele ia convencer você. Ele era um homem bom, um homem de influência, e é tanto que Jesus chamou ele para ser apóstolo. Ele não era um assassino, ele não era um criminoso, ele não era um adúltero. Ele era um homem direito, que era tão direito que viu defeito em Jesus. Ok, mas depois de crucificar Jesus, ele olhou para um lado e outro e não viu nenhuma outra mensagem que pudesse ser mais verdade do que aquilo. Porque ele não voltou para o farisaísmo, ele podia dizer: eu vou ficar com Deus, com Jeová, do Velho Testamento, eu vou ficar guardando os sábados, seguindo a lei de Moisés. Não, porque por mais que ele visse defeito naquela mensagem, os erros daquela mensagem ainda eram 1000 vezes mais certos do que os acertos das denominações que haviam contemporâneo àquilo. E é o que acontece com o crente que vê defeito na mensagem e sai da mensagem. A única coisa que resta é o mundo, porque quando você estiver lá dentro daquela denominação, assistindo uma mulher vestida de paletó pregando para você, e vendo aquelas pessoas todas adorando a Santíssima Trindade, ela é uma deusa, você sabia? É uma deusa criada pelo intelecto de Tertuliano e Constantino. Aqueles cultos modernos que não têm mais a palavra de Deus, mas apenas apresentações teatrais, coreografias e danças diabólicas dentro da igreja. Os discípulos disseram isto a Jesus: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então não resta nada a você a não ser subir na quarta cruz também. Enforcar-se, morrer espiritualmente, para nunca mais voltar para Deus. Eu vou ficar com Jesus. Fica nada, irmão. Na hora que você crucificou a mensagem do profeta, você já crucificou Jesus. Se rejeita aquele que eu enviei, rejeita a mim. Foi isto que levou Judas para a forca. Ele pensou: eu vou ficar com Jeová do Velho Testamento e parar com esse negócio de Jesus de Nazaré. Só que ele não sabia que o Jesus de Nazaré era um enviado do Deus do Velho Testamento.
Pense nisso, Judas não traiu por ser mau. Ele tinha suas razões. Ele viu algo errado em Jesus. Mas o ladrão da cruz não viu nada errado. Viu o reino de Deus em Jesus.